Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os Estados Unidos, tá ok? E aqui eu vou ler algumas partes que eu acho que são importantes. Desde o seu momento da sua independência dos Estados Unidos, da Inglaterra, em 1776, sendo seu território originalmente as 13 colônias no Nordeste dos Estados Unidos e os territórios britânicos que haviam sido conquistados na margem esquerda do Mississippi, os Estados Unidos então empreendeu um grande expansionismo sobre o território norte-americano, que se baseava num destino manifesto de base política e religiosa que afirmava que o povo americano estava destinado a formar um vasto território no Atlântico ao Pacífico. Então aqui eu tenho o território dos Estados Unidos. Se você parar para perceber aqui, o território, ele é a formação dos países, ela quase que é feita de uma forma loteada, né? Tirando aqui algumas partes que são recortadas, principalmente essas primeiras partes, que foram as primeiras ocupações territoriais no período colonial, mas quando a gente pensa nessa parte mais central e oeste do território norte-americano, a gente vê que o território ele é mais organizado na sua questão de divisão territorial. Isso traz muito a entender um pouco o processo de ocupação territorial dos Estados Unidos, a famosa Marcha para o Oeste. Ela foi a ocupação territorial norte-americana, ela foi feita de uma forma planejada e organizada, por ser um país o seu interesse era a colonização por povoamento. Havia um interesse muito grande no início lá das 13 colônias, que essas colônias elas fossem desenvolvidas economicamente. No momento em que elas se tornaram independentes, elas tinham uma economia significativa para que pudesse patrocinar a ocupação das demais partes territoriais que até então elas não tinham sido ocupadas ou que tinham sido ocupadas por outras colônias. Então, além do processo de conquista de algumas terras, como por exemplo, vamos ver aqui, cadê? Não estou achando aqui. Mas enfim, alguns desses territórios eles foram conquistados pelos Estados Unidos. Então, o que é bom e interessante a gente pensar é o seguinte: quando a gente fala sobre o Destino Manifesto, juntamente com essa ideia da Marcha para o Oeste, a gente tem que entender o seguinte, que a população que primeiramente ocupou o território era uma população branca, europeia, cuja sua religião era o protestantismo. Por isso que os Estados Unidos têm tanto uma história com a religião protestante enraizado na sua própria cultura. Então, qual era a defesa desse destino manifesto? Que nenhuma população nativa, nenhum ameríndio, nenhum índio nativo americano, ele poderia ser detentor de uma terra, nem tampouco os africanos que vieram juntamente com os europeus na época da colonização. Apenas só poderiam ser donos das suas terras brancos puritanos, ou seja, os brancos que tinham uma religião ligada ao protestantismo e que eles tinham o objetivo de enaltecer e promover o desenvolvimento econômico como base da religião protestante e da supremacia branca dentro do território americano. Ok? Voltando aqui. Enfim, no início do século XX, os Estados Unidos passou a priorizar o expansionismo oceânico, anexando vários territórios no Oceano Pacífico e Atlântico, constituindo bases militares e áreas de exploração econômica. Tanto é que hoje, Califórnia é considerado um polo industrial tecnológico muito grande, o mais importante do mundo, né? Aqui a gente vai ter as grandes sedes Google, YouTube, Microsoft, Facebook, enfim, esses outros grandes aglomerados tecnológicos de transnacionais.
Deixa eu ver aqui. Outra importante informação. O país já tinha uma industrialização consolidada e já era uma potência econômica quando participou da Primeira Guerra Mundial, da qual saiu vencedor e ainda beneficiado economicamente, pois se tornou um credor de dívida de países europeus. Mas aí também foi uma situação meio complexa, porque da mesma forma que os Estados Unidos ele saiu credor dos países que foram assolados pela a Primeira Guerra Mundial, também ficaram com dívidas grandes, porque os países que, embora saíram vencedores da Primeira Guerra Mundial, não conseguiam honrar com as suas dívidas. E aí, nesse processo de durante a Primeira Guerra Mundial, muitas fábricas, muitos empresários acabaram abastecendo muito os seus estoques. E com os seus estoques abastecidos e sem a saída de mercadorias, acabaram entrando numa recessão econômica muito grande, que foi a crise de 1929. Depois, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se reergueu economicamente e continuou prosseguindo para a potência econômica que é hoje. Já no período da Segunda Guerra, da Guerra Fria, disputou com a União Soviética a hegemonia mundial e lançou a doutrina Truman e o Plano Marshall, que patrocinando ou sendo protagonista em diversos conflitos, como a Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã e as ditaduras da América Latina, ou seja, até a ditadura militar vivenciada pelo Brasil também foi patrocinada pelos Estados Unidos, com o objetivo. Qual era o objetivo desse plano Marshall e da doutrina Truman? Era promover o avanço do capitalismo sobre todo o território o máximo possível, porque havia uma luta hegemônica entre dois polos de poder. Eu tinha os Estados Unidos, que era capitalista, e a União Soviética, que era socialista. Quanto mais territórios um polo de poder abrangesse, mais forte ele ficaria. Até que, lá para a década de 1990, houve a queda do socialismo, a queda, não o fim, tá, gente? A queda do socialismo, o fim da União Soviética e também o fim da Guerra Fria, sendo os Estados Unidos o vencedor. O modelo norte-americano acabou prevalecendo na Guerra Civil Americana, o que foi fundamental para a consolidação da industrialização do país. A indústria começou justamente no nordeste dos Estados Unidos, com base nas manufaturas para atender o mercado interno. Com a expansão territorial, a abolição da escravatura e as ondas migratórias, o mercado interno se expandiu, permitindo a ampliação das atividades industriais no país. Além disso, os Estados Unidos apresentam condições naturais favoráveis, como a saída de dois oceanos, grande disponibilidade de matéria-prima e energia. Então, a industrialização norte-americana ela aconteceu aqui no nordeste dos Estados Unidos e depois, com a independência dos Estados Unidos, o fim da escravidão e com a vinda migratória, a ocupação territorial ela foi abrangendo e foi também se diversificando a sua economia, focando não apenas na produção industrial, mas também na produção agrícola e pecuária. No Nordeste dos Estados Unidos formou-se o Cinturão Industrial, conhecido como Manufacturing Belt, ou Cinturão da Manufatura. Essa região aqui, ó. Então, a região que constituiu em torno dos recursos minerais, vias de escoamento da produção e mercado consumidor. Abrange o entorno dos Grandes Lagos até o leste dos Grandes Lagos, destaca-se a indústria metalúrgica, siderúrgica, química e tudo mais. Depois tiveram um outro polo que foi o Snow Belt. Perdão, tem o Sun Belt, Cinturão do Sol, que trata-se da área de industrialização moderna ligada aos ramos da terceira revolução industrial, com um crescimento bastante significativo a partir das corridas armamentistas e aeroespacial. Deixa eu ver se vai falar aqui sobre